Muito bem, eu quero ler com os irmãos o livro de João, no capítulo de número 1, quero ler do versículo 1 ao versículo de número 5, e compartilhar, com base nesse texto, uma reflexão que Deus colocou em meu coração, junto com essa igreja. Diz assim, João 1, de 1 a 5, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém. A cantata que o coral e orquestra Neshama decidiu apresentar para nós, em dedicação, em louvor ao Senhor, se chama Haja Luz. E quando nós pensamos no Natal, de fato e de verdade, o tema da luz nos salta. Não importa o país, não importa o estado ou a cidade, não importa se em casa, se no shopping, se nos órgãos públicos ou nos comércios, tanto brancas quanto amarelas, vermelhas, verdes e até roxas, grandes e pequenas, intensas que podem servir de lápis para escrever mensagens nítidas e claras, ou apenas leves para formar algum fundo e chamar a atenção, piscantes, envolventes, provocantes, comunicativas, realçam as memórias mais precoces e os sentimentos mais infantes, aquecem tanto o lugar quanto o coração. O que são elas? Elas são as luzes. O Natal guarda estreita relação com as luzes. De fato, no Natal houve luz. Eu quero citar alguns exemplos bíblicos da íntima relação entre o Natal e a luz. Primeiro deles, quando o anjo Gabriel falou com José, o pai legal de Jesus, sobre José permanecer casado com Maria, o anjo Gabriel falou não de Maria engravidar, mas sim de que ela daria à luz. Isso está em Mateus 1, 21. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando os reis magos, Gaspar da Índia, Melquior da Arábia, Baltazar da Etiópia, foram falar com o rei de Israel, o Herodes, que eles vinham seguindo a luz, conforme a profecia de Números 24:17, que diz: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto, uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel. Os reis magos deixaram claro que eles vinham seguindo a luz da estrela. Isso está em Mateus 2:2, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente, e seguindo-a, viemos adorá-lo. Eles dizem isso também em Mateus 2:9-11, e tendo eles ouvido o rei Herodes, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que
chegando, se deteve a estrela e a luz sobre um lugar onde estava o menino. E vendo eles a luz da estrela parada sobre um lugar, regozijaram-se muito com grande alegria. E entraram na casa e acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Aliás, a luz está presente nos reis magos, não só na estrela que os guia com a sua luz, mas a luz também está presente através da mensagem dos reis magos, quando um dos reis, abrindo os seus tesouros, entrega para Jesus o ouro. Sim, o ouro que reluz. Quando o sacerdote Zacarias, marido de Isabel, pai de João Batista, cantou o seu lindo cântico, Benedictus, uma das suas estrofes, diz que João Batista anunciaria Jesus dizendo: e Jesus vem para iluminar aqueles que estão assentados em trevas. Isso está em Lucas 1:79. Quando os pastores de ovelhas estavam no campo de Belém, de repente, um clarão, uma grande luz veio sobre eles. Eram os anjos cantando e anunciando o nascimento do Filho de Deus. Lucas 2:9 diz: e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou, e aparece a palavra aí, de resplendor, e tiveram grande temor. Então, de fato, o Natal é o tempo de luzes. No Natal, há luz. No Natal, haja luz. Não somente as luzes do pisca-pisca da árvore de Natal. Vindo para cá, eu vi uma senhora na rua de trás aqui da nossa igreja, que estava no seu jardim com uma árvore dela mesma, plantada lá no seu quintal, e ela estava enrolando aquele fio cheio de luzinhas na sua árvore. Daqui a pouco, se a gente passar lá, dá até para tirar uma foto nas luzes do Natal daquela senhora. Se nós andarmos pelas ruas de Barueri, tem até um trenzinho andando aí, jogando luz para tudo quanto é lado. Aliás, é muito bonito o nosso boulevard todo aceso, ali perto do nosso ginásio também todo aceso. É muito bom. Lá onde eu moro, tem ali os apartamentos, e mesmo do lado de fora, os vizinhos colocam como se fossem aquelas cachoeiras, né, de lâmpadas. Então o Natal é luz, mas o Natal não é luz somente nesse aspecto dessas luzes que nós temos aqui. O Natal tem a ver com a luz de Deus. Sim, o apóstolo São Tiago chama o nosso Deus de o Pai das luzes. Olha o que diz Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo de quem? Descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. O Natal tem a ver com a luz, não essa luz artificial, não essa luz fabricada pelos homens, manejada pelos homens, mas tem a ver com a luz de Deus que nos ilumina a todos. O Natal também tem a ver com a luz de Cristo. Jesus é a grande estrela, é a grande luz do Natal. Ele mesmo se autoproclamou luz. Em João 12:46 ele diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim nunca mais permaneça em trevas. Aliás, é muito interessante que o apóstolo São João, no texto que eu li,
no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, ele diz de Jesus uma coisa muito interessante. Ele diz que Jesus é a luz dos homens. Se os homens podem ter alguma iluminação, se os homens podem ter algum esclarecimento, se os homens podem ter alguma ideia, alguma criatividade, se os homens podem ter vida, se há alguma luz nos homens, João 1,4 diz: Jesus é a luz dos homens. Ele é a luz da humanidade. Todos nós aqui estamos iluminados de forma externa por estas lâmpadas aqui, mas no nosso interior nós estamos iluminados pela luz de Jesus, pela graça de Jesus, pela palavra de Jesus e pelo amor de Jesus. O Natal é luz, sim, uma luz que deve estar em cada um de nós, para que se cumpra em nós aquilo que fora dito pelo profeta Isaías, no capítulo 60, versículo 1 em diante do seu livro, quando ele fala, um conselho para todos nós aqui: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. As nações caminharão à luz do Senhor, os reis ao seu resplendor, ao resplendor que lhe nasceu. Levanta em redor os olhos e vejam, todos os que se ajuntam a ti são filhos teus que vieram de longe, que foram criados por ti e agora estarão ao teu lado. Então o verás e será iluminado, e o teu coração estremerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações te virão. Sim, o Natal é luz. O Natal representa a luz de Deus. O Natal representa a luz de Cristo, mas o Natal representa também um convite a cada um de nós para sairmos das trevas e vivermos uma vida iluminada, uma vida esclarecida, uma vida, aleluias, de entendimento e de conhecimento de Deus. Agora, por que é que o Natal deve ser luz para nós? Porque o Natal é a luz de Deus, o Natal é a luz de Cristo, o Natal é luz para nós. E quando nós recebemos essa luz do Natal, qual é essa função, qual a finalidade, qual o objetivo da luz que se irradia no Natal em nós? Primeiro, a luz do Natal em nós deve trazer salvação. Sim, salvação, como trouxe para Paulo. Paulo, em Atos 9, o texto fala que ele estava com os olhos fechados em trevas, mas ele encontrou com Jesus. E quando ele encontrou com Jesus, Jesus abriu seus olhos. Aleluia, glória a Deus. E abriu a sua mente, e abriu o seu coração, e transformou o seu interior, e trouxe para ele salvação. A luz de Cristo quer entrar na sua vida. Haja luz na sua casa, haja luz na sua família. Para quê? Para trazer salvação ali. Do mesmo jeito que o apóstolo Paulo foi salvo pela luz de Cristo que brilhou para ele no caminho, e os olhos dele entenebrecidos foram abertos, da mesma forma, quando nós abrimos o nosso coração, a nossa mente e a nossa alma para Cristo, nós recebemos salvação. Salvação é Deus nos perdoando dos nossos pecados. Porque não se engane quanto a essa pessoa que está aí do seu lado. Não se engane quanto a você mesmo. Todos nós estamos enquadrados em Romanos capítulo 3, versículo 23, que está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós somos pecadores. É por isso que Romanos 3,10 diz: não há um justo sequer. É por isso que Romanos 5,12 diz: por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte passou a todos os homens, logo todos pecaram. Nós somos pecadores.
Nós somos escravos do pecado, escravos do vício, escravos dos maus hábitos. Mas um dia, aleluia, nós encontramos com Jesus, a luz salvadora, a luz remidora, a luz redentora. E quando encontramos com Jesus, aconteceu conosco, João 8:12, falou-lhe Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não mais andará em trevas, mas terá a luz da vida, a luz da salvação e a luz da vida eterna. Deixa essa luz de Cristo brilhar no seu coração hoje, trazendo salvação para você, trazendo perdão dos seus pecados. Essa noite aqui é uma noite de salvação, essa noite aqui é uma noite de redenção, é uma noite de remissão, é uma noite do Senhor tomar todas as suas obras e marcar estas obras com o sangue redentor de Cristo e dizer: você não me deve mais nada. A nossa conta está quitada, está paga. Aleluias, eu te perdoei. A minha graça superabundou na sua vida. Para que essa luz? A luz para trazer pureza moral. Uma pureza moral como trouxe para Zaqueu, o publicano de Jericó, que ao ser iluminado pela luz de Jesus, abandonou as suas imoralidades. É muito interessante, queridos irmãos, como o Zaqueu, ele vai receber Jesus na sua casa, e ele é publicano. O que é o publicano? Ele é o cobrador de impostos. E havia uma máxima no meio dos hebreus e na comunidade judaica do primeiro século, que era melhor você ser um verme do que ser um publicano. Por quê? Porque o verme tinha mais moral do que um publicano. Era um homem que a culpa estava nele, a mancha estava nele. E de repente ele encontrou Jesus. Ele sentiu o peso do pecado, e ele sentiu o desejo de ter pureza moral. E ele foi até a árvore, viu Jesus, Jesus o viu e disse: hoje me convém pousar na tua casa. E ele abriu a porta para a luz de Jesus, e Jesus entrou e ceou com ele, e ele com Jesus. E quando terminou aquela ceia, ele levantou e disse: mestre, se eu tenho lesado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu quero abrir as minhas portas aqui para todos aqueles que eu causei algum prejuízo, e eu vou devolver, e não só devolver, eu vou indenizar de forma superfaturada, porque agora eu encontrei a luz maior, o bem maior, a riqueza grandiosa da vida. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz que devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A expressão que tem aqui, seguir, quer dizer como se nós fôssemos um barco que estivéssemos à deriva e de repente nós olhássemos para a luz de Cristo, como se olha para um farol e guia a sua jornada a partir daquele farol. Cristo nos ilumina moralmente. Em Efésios capítulo 5, versículo 8, Paulo nos exorta a viver como filhos da luz. Olha o que ele diz: pois outrora éreis das trevas, mas agora sois da luz. Andai, pois, como filhos da luz. Qual é a marca do filho da luz? É a bondade. Qual é a marca do filho da luz? É a justiça. Qual é a marca do filho da luz? É o respeito. Qual é a marca do filho da luz? É a passividade. Qual é a marca do filho da luz? É o amor. Qual é a marca do filho da luz? É a gentileza. Qual é a marca do filho da luz? É ser irreprovável na sociedade, na família e aonde vive, mas acima de tudo é ter a luz de Cristo radiando no seu coração, na sua vida e na sua alma, até que se cumpra em nós Mateus 5, 14 a 16, quando Jesus fala: aleluias, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Eu gosto muito do texto de 1 de Pedro 2:9, quando o apóstolo São Pedro, falando sobre a luz de Cristo em nós, ele vai dizer: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou
das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluias, aqui tem homens e mulheres que foram iluminados, e alguns que ainda estão entenebrecidos, já enxergaram o grande e maravilhoso farol da luz de Cristo. Aleluia, estão nesse caminho, até o dia que vai acontecer conosco, aquilo que Salomão falou: a vida do justo é como a aurora, que vai iluminando, até ser o quê? Dia perfeito. Aleluia. Se você puder pegar na mão desse irmão que está do seu lado e olhar no olho dele ou dela. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos, que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Você não pertence a nenhuma dessas classes. Olha para esse irmão, essa figura bonita que está aí do seu lado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Diga para ele: vai nascer, vai nascer o dia perfeito na sua vida. Iluminação total de Deus na sua vida. Este é o caminho do justo. Esse é o caminho do justo. O caminho do justo é, aleluia, claridade sobre claridade, até que ele conheça o dia perfeito. Aleluia, glória a Deus. Para que essa luz? Para a salvação. Para que essa luz? Para a pureza moral. Para que essa luz? Para trazer cura, como trouxe para o cego de nascença, que estava em trevas desde a sua infância, mas aquele moço encontrou com a luz de Jesus. Ele nunca tinha visto a luz do dia, ele nunca tinha visto as cores que a natureza apresenta, ele não tinha visto o olhar do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Ele não era capaz de decifrar as ruas da sua cidade. Era um moço que vivia em trevas por causa de uma enfermidade que o limitava em tudo. Mas um dia a luz de Jesus o encontrou. E os discípulos começaram a questionar, dizendo: Senhor, para que isso? Será que é por causa dos pecados do pai, por causa dos pecados dele mesmo? Jesus falou: bom, isso não vem a discussão agora. O que ele vai ver agora é a manifestação da glória de Deus. A luz da glória de Deus vai brilhar para ele. E ele foi curado. Talvez você esteja me ouvindo aqui esta noite e você tenha enfrentado durante o ano de 2023 uma enfermidade, e você diga assim: eu vou lá na cantata porque é uma apresentação musical, e você talvez nas suas expectativas imagine que nada mais superará isso. Mas eu quero dizer para você que nessa cantata aqui, o Senhor Jesus, aleluias, que é o médico dos médicos, o médico por excelência, Senhor Jesus que cura, sim, Ele está presente, Ele pode te curar. Ele pode curar o teu corpo de uma doença crônica, de uma doença aguda, de uma doença diagnosticada, de uma doença que você nem tem noção ainda. Jesus pode te curar hoje. Lamacandaramai, aleluia. Levante a sua mão por gentileza. Levante a sua face por gentileza. Levante a sua voz. Aleluia. As pessoas sairão daqui esta noite curadas. Pessoas sairão daqui com a saúde restaurada, porque a luz de Jesus brilha neste lugar. A glória de Jesus brilha neste lugar. Jesus conhece você, Ele conhece o seu limite, o limite do seu corpo. Ele conhece a sua luta nos hospitais, e Ele me outorga autoridade para, com base na sua palavra, dizer: haverá cura sim, haverá cura sim. Uma cura. Jesus realizará essa cura. Quando criança, eu tive uma doença chamada meningite, e a pior espécie de meningite. E dizem que quando a meningite não mata, ela deixa aleijado. E eu me lembro que eu fiquei com os olhos fechados muitos dias, eu não conseguia abrir os olhos. E era pavoroso eu abrir os olhos, porque a luz do dia ou a luz artificial me incomodavam muito. E aí, quando os médicos me desenganaram
O meu pai me pegou no colo, me levou na igreja. A gente escuta esses testemunhos e acha que isso é conversa, mas eu sou prova viva de que isso acontece, que o Senhor realiza sim milagres. E então colocou-me lá no púlpito, eu fiquei em cima do púlpito assim, e eu não conseguia abrir os olhos. E o pastor veio, colocou as mãos e orou por mim, e falou assim: pode levar esse menino, porque ele está curado. Eu saí desfalecido da igreja. Eu entrei no carro e eu fiquei deitado lá com um lençol cobrindo a minha cabeça o tempo inteiro. Mas daqui a pouco, debaixo do lençol ali, aquele pano, eu abri os olhos e a luz não me incomodou mais. Eu abri os olhos e tinha um sintoma lá, que era o seguinte: tudo que comia, eu colocava para fora. E aí eu falei: bom, vamos fazer um teste. A gente precisa fazer um teste para ver se realmente está curado. Eu estou fazendo teste até hoje. Lá na sua casa, se tiver ceia e você for servir mousse de maracujá, lembra de mim. Quiser me chamar para fazer um teste lá, eu vou. Eu fui curado. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, levante a sua face, levante a sua voz, enche essa casa de glória. O Senhor cura sim, o Senhor cura. Ele cura sim, quando a luz raia, o Senhor cura. Eu acredito nisso, o Senhor cura. E por fim, quando essa luz manifesta, essa luz do Natal deve entrar em nossas vidas, nos nossos corações. Primeiro, para trazer salvação. Segundo, para trazer pureza moral. Terceiro, para trazer cura. E em quarto e último lugar, para trazer provisão. E eu queria resgatar uma história aqui do povo judeu. Essa história, pastor, não está na Bíblia, mas podia estar. Não está na Bíblia porque ela acontece no chamado período interbíblico, segundo século antes de Cristo, 162 antes de Cristo. Quando um rei chamado Antíoco Epifânio IV, rei da dinastia dos Seleucidas. Os Seleucidas tinham herdado o reino dos gregos. E aí Antíoco Epifânio já era a quarta linhagem de reis ali. E esse rei, muito perverso, maldoso, invadiu os territórios de Israel. E não só invadiu, mas entrou no templo, o templo que Esdras havia construído, e ele profanou o templo. Segundo a história, ele mata uma porca no lugar do cordeiro, e ele pega o sangue daquela porca, e os irmãos sabem que Levítico 11 diz que o porco, para a cultura hebreia, é um animal impuro. Se é impuro para comer, imagina para matar ou sacrificar no templo. É uma abominação da desolação, como diz Daniel. E aí então ele vai e mata aquela porca, pega o sangue daquele animal e ele passa em todos os utensílios, e depois ele abre o templo e coloca uma família dele lá no templo e diz: isso aqui não é mais casa de Deus, isso daqui é a casa da minha família. E os hebreus, sem força, sem condições de lutar, foram orar a Deus. E quando as famílias hebreias estavam orando, Deus levantou um guerreiro. Deus sempre tem um remanescente fiel e íntegro para ele usar. Deus levantou um guerreiro chamado Judas Macabeu. E esse Judas reuniu a sua família e disse: Deus falou comigo que é para nós reconquistarmos o templo, tirarmos tudo que tem de profanação dentro do templo, expulsarmos a família de Antíoco Epifânio de lá e rededicarmos esse templo a Deus. E diz que o Judas Macabeu, junto com a sua família, eles tinham a maior destreza de lutar durante a noite. E durante a noite, para lutar, eles precisavam iluminar o exército e o caminho com o candelabro.
E o candelabro tinha que ter azeite, para que o azeite acendesse o pavio e aquele fogo fosse iluminando, e aquela luz tomasse a noite. E diz que no primeiro dia de batalha, houve um desespero terrível, e o azeite acabou. E aí só tinha um pouquinho de azeite para encher os candelabros. Diz que Judas Macabeus faz uma oração, e ele pede a Deus, diz: Senhor, manda luz, Senhor. O que a gente está precisando nessa guerra aqui é de luz. A gente precisa de luz nessa guerra, nessa batalha. Manda luz, Senhor. Nós só temos esse azeite, nós não temos mais nada, só esse pouquinho de azeite. E nós vamos morrer na guerra, se essa é a sua vontade. E eles pegaram aquele pouco de azeite, dividiram nos candelabros, colocaram fogo. Conta a história que a mão de Deus agiu ali, e aquele pouquinho de azeite deu fogo para 8 dias de guerra. No final dos 8 dias, o templo estava vazio, estava limpo e estava rededicado para a glória do Senhor. E os judeus passaram a comemorar a festa do Chanuká, ou do Hanukkah, a festa das luzes. Aleluia! Quando nós abrimos o nosso coração e deixamos a luz de Deus entrar em nós, quando nós pedimos para o Senhor, manda luz, Senhor, Deus manda salvação, Deus manda santificação, Deus manda cura, mas Deus também envia provisão. Haverá uma provisão de Deus para nós. Aleluia. Você acredita que Deus há de prover na sua vida? Haverá uma grande provisão de Deus para você. Aquilo que é muito pouco, da onde você menos imagina, aonde não há nenhuma possibilidade, vai se cumprir o hino aqui que cantam aqui hoje, que diz assim, que a forma estranha de Deus salvar. Deus tem formas estranhas de salvar. Aleluia! Quando nós estamos na nossa necessidade, devemos abrir o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida para a luz de Cristo.